Eu oro para que o Senhor te abençoe ricamente nesta maravilhosa segunda. Vamos ter uma ótima semana junto, um ótimo tempo juntos esta semana. Estou tão empolgado para falar com você sobre o poder do Espírito Santo na sua vida. Como mantemos esse poder em nossas vidas? O que fazemos? Permanecer empoderado para o serviço, empoderado para servir ao Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço por este ensinamento. Eu oro para que você abençoe seu povo poderosamente hoje, Senhor, através disso, para que sua palavra se torne tão viva em cada coração e em cada vida, em nome de Jesus. E o povo de Deus disse: Amém e amém. Agora vamos juntos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e versículo 9. Porque eu quero esclarecer algo aqui que eu acho tão importante. Cada um de nós tem o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo porque você não pode ser salvo sem o Espírito Santo vivendo em sua vida, em seu coração. Então, vamos ler o versículo 9 de Romanos 8, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se assim é que o Espírito de Deus habite em vós. Note que ele diz em você, não sobre você, em você. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, todo crente possui o Espírito Santo, seja ele carismático, metodista, luterano, católico, batista, qualquer um que nasceu de novo, está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está em seus corações porque diz: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus está habitando em vocês. Quando o Senhor ressuscitou dos mortos, depois disso, ele soprou sobre seus apóstolos e discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Naquele momento, eles nasceram de novo. Mas, então ele disse, permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Em Atos 1:8, todos nós conhecemos o versículo: recebereis poder quando o Espírito Santo tiver vindo sobre vós. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e no mundo. Então, quando falamos sobre o poder, precisamos entender algo. Em Atos. Vamos todos ao livro de Atos. Em Atos capítulo 2, a Bíblia nos diz no versículo 2: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram-lhes línguas repartidas como que de fogo. E pousou. Todos receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, conforme o Espírito permitiu. Agora, o que aconteceu aqui é que eles foram batizados com o poder do Espírito Santo. Batizados. Agora, no capítulo 4 de Atos, vemos algo mais. Vemos que a Bíblia fala sobre como Pedro foi cheio do Espírito Santo. No versículo 8 de Atos 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse agora. Essa palavra cheia é uma palavra muito incrível porque mostra um tempo presente no enchimento. Um tempo presente no enchimento. Então, eles foram batizados em Atos 2. Mas Pedro foi cheio novamente em Atos 4. E mais tarde, eles foram cheios novamente mais uma vez porque a Bíblia diz que, após serem ameaçados pelos fariseus, eles voltaram e oraram novamente. E a Bíblia diz que, depois que eles oraram, Deus os encheu novamente.
com o Espírito Santo no versículo 31 de Atos 4. Quando oraram, o lugar foi abalado. Quando estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles falam a palavra de Deus com ousadia. Que incrível! Que vemos em Efésios 5, 18, que devemos ser cheios continuamente do Espírito Santo. Diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos. Assim, eles foram empoderados, e preenchidos continuamente. Em outras palavras, foram batizados. Eles foram batizados com o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2. Eles foram cheios em Atos 4. Pedro foi cheio em Atos 4, e então diz que eles foram cheios em Atos 4, toda companhia que saiu pregando e ministrando. Como podemos permanecer nesse estado de plenitude? É sobre isso que eu quero falar. Agora, você sabe, alguém diz que, bem, eu fui batizado no Espírito Santo há 20 anos. Ok, isso é maravilhoso, mas você foi cheio hoje? Você ainda está sendo cheio para que Deus possa continuar a usá-lo? Toda vez que ministro, eu literalmente me incho novamente. Aconteceu comigo, devo dizer, milhares, se não centenas de milhares de vezes na minha vida, de 50 anos como cristão. Eu tive muitas enchentes do Espírito Santo, mas nunca vou esquecer aquele dia, nos anos 70, em que o Senhor me batizou no meu quarto. Foi 2 semanas após a minha salvação que eu pedi ao Senhor para me batizar no Espírito Santo. Foi gloriosamente, uma das experiências emocionais mais comoventes da minha vida. Foi um momento que eu nunca vou esquecer, quando falei em línguas desconhecidas. Era como se um rio fluísse do meu ser. Foi um momento celestial que marcou a minha vida. Mas então, à medida que comecei a viver a vida cristã, percebi que precisava ser cheio, repetidamente, de novo e de novo. Assim, o enchimento do Espírito Santo. É esse empoderamento, de forma contínua. Mas havia apenas um batismo. É assim. É como se você conectasse algo na tomada elétrica apenas uma vez, mas ligasse o botão todos os dias para fazê-lo funcionar. Essa é provavelmente a maneira mais simples que posso explicar. Eu posso ligar algo na tomada, mas só faço isso uma vez, seja uma torradeira, um secador de cabelo ou qualquer outra coisa, ou uma máquina de CD, o que for. Só ligo uma vez. É assim que o batismo do Espírito Santo realmente é. É como se conectar à energia. Pela primeira vez, o poder de Deus começa a fluir. Mas então, você sabe, por causa da vida, nós meio que vazamos, perdemos esse poder. Então percebemos que precisamos de outro empoderamento, e tudo o que temos que fazer é ligar o interruptor. Não precisamos reconectar a vida à parte de Deus. A parte de Deus já está conectada a nós. Só precisamos que o interruptor volte a ligar. Como fazemos isso? Como ligamos o interruptor? Diariamente. Agora vamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Então a Bíblia diz em Efésios 4, v30, não entristeçais o Espírito Santo. Você não pode entristecer um poder, você não pode entristecer uma influência. O Espírito Santo não é um poder, é mais que poder, não é influência, é mais que isso, ele é uma pessoa. E quando você o vê como uma pessoa, então você é capaz de se entregar a ele. Se vemos o Espírito Santo como um poder, sempre queremos usá-lo. Quando vemos ele como pessoa, queremos que nos use.
Quando percebi que o Espírito Santo era uma pessoa, pela primeira vez na minha vida, foi quando fui ver Kathryn Kuhlman, porque ninguém realmente me disse claramente que eu poderia ter comunhão com ele. Posso falar com ele. A maior revelação que eu acho que já ouvi sobre o Espírito Santo, anos atrás, quando percebi que posso realmente ter comunhão com ele. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Paulo escreve: esteja com todos vocês. Quando percebi que posso ter comunhão com ele, isso mudou minha vida. Quando comecei a pedir a ele por sua ajuda, eu me lembro de dizer ao Espírito Santo: você pode me dizer quem você é? Isso era algo tão novo para mim na minha vida. E ele me levou às Escrituras, onde eu o vi como uma pessoa, quando ele se encontrou com o Senhor nas águas do batismo. E então, mais tarde, em 1 Coríntios 2, viu o Espírito Santo como uma pessoa. E Jesus disse que ele será seu professor, ele será seu guia, ele será seu conselheiro, ele será aquele que testemunhará de mim, ele será aquele que lhe lembrará do que eu disse, e muito mais. E comecei a pedir a ele: ajude-me a orar, porque eu não sei como orar. Porque quando eu leio Romanos 8, 26, ajuda nossas enfermidades, não sabemos como orar, mas ora com gemidos inexprimíveis. E eu disse: Senhor, abençoado Espírito Santo, ajude-me a orar, eu quero orar, mas ajude-me a orar, e minha vida de oração mudou de forma tão poderosa. Quantas vezes eu já ministrei o que eu diria: por favor, caminhe comigo no palco e me ajude a ministrar ao povo, unja-me. E tem sido simplesmente maravilhoso. Já se passaram 48 anos de experiências incríveis na minha vida. Mas eu ainda preciso ser continuamente empoderado. Para viver a vida cristã, eu preciso ligar esse interruptor todos os dias. Então, minha vida já está conectada à parte de Deus. Isso foi o que aconteceu anos atrás, quando fui batizado no Espírito Santo. Mas agora, de tempos em tempos, eu preciso ter um enchimento, um novo enchimento. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 8. Pedro foi cheio novamente enquanto falava. E então, todos foram cheios novamente, quando foram ameaçados pelos fariseus. Então, eu acho que é muito importante entender, antes de tudo, que o Espírito Santo é realmente uma pessoa abençoada e maravilhosa. Ele é Deus Todo-Poderoso. Em 2 Coríntios, capítulo 3, ele é o Senhor, diz no versículo 17, agora o Espírito é o Senhor. O Senhor é esse Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Não é lindo? Uau! E ele é quem nos transforma à imagem de Jesus. Diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, e esse espelho significa a Bíblia, a palavra, somos transformados na mesma imagem de glória, em glória, como pelo Espírito do Senhor. Que lindo! Agora, vamos falar sobre as seguintes palavras. Essa linda plenitude. Essa experiência pertence a todos bem. É claro que pertence a todos nós. Todos nós que somos nascidos de novo. Nós somos salvos uma vez, mas somos cheios continuamente. Essa experiência linda pertence a cada um de nós, é uma experiência diária. Vamos para Efésios 5. Quero mostrar a vocês algo tão bonito. E é isso que o enchimento do Espírito Santo fará. Diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Isso significa permanecer em um estado de plenitude agora. Isso não está falando sobre um copo. Eu já disse isso antes. Talvez alguém nunca tenha ouvido. Esta palavra encher não significa encher como um copo. Significa encher como a vela de um navio com vento. Porque quando você enche um copo com líquido, ele não vai a lugar nenhum. Quando você enche, exceto se beber,
Quando enche uma vela com vento, ela move todo o navio. Portanto, devemos ser cheios do Espírito para ver a mudança. E a mudança começa, aqui diz, com a nossa fala. Fale entre vocês em salmos, hinos e cânticos espirituais. Assim, no momento em que Deus te enche novamente, você percebe que sua fala muda. As coisas acontecem agora. Coisas saem dos seus lábios que são belas, santas e de Deus, edificando, abençoando, elevando e confortando as pessoas. E diz agora hino e canções espirituais, cantando, fazendo melodia. Toda vez que fui cheio, uma melodia nasceu dentro de mim. Assim, o enchimento do Espírito Santo não só muda sua fala, diz que você fala, mas também muda seu coração. Agora você está cheio de melodia, cheio de louvor, cheio de adoração. Seu coração não para de louvar, adorar e amar o Senhor. Diz agora dando graças. Sua atitude muda. Quando você está cheio do Espírito Santo, é capaz de dar graças por coisas difíceis de agradecer. Diz dando graças sempre por todas as coisas. Você consegue imaginar dar graças quando está sendo atacado. Agradecer quando as pessoas te criticam, quando as pessoas dizem coisas desagradáveis sobre você. Devemos agradecer em tudo. Isso só é possível pelo enchimento do Espírito Santo. E dizemos que damos graça a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz submetendo-vos uns aos outros, no temor de Deus. Você sabe, é muito difícil se submeter a pessoas que não gostam de você, dizendo, para se submeterem uns aos outros, no temor de Deus. Literalmente, quero dizer, você se submeterá às pessoas que Deus ungiu, que Deus está usando. Pessoas podem não gostar de você. Honestamente, passei por isso quando jovem. Eu tive que me submeter a eles. Eram anciãos, líderes. Depois eles começaram a conhecer meu coração e começaram a gostar de mim. Graças a Deus. Eu me lembro de que houve momentos em que eu ia a culto e a pessoa não gostava de mim. Mas, por causa de Deus usá-los, eu me submeti a ele, e depois todos eles se tornaram meus amigos. Porque viram a mudança na minha atitude, a maneira como eu mudei, porque eu não reagi ou me afastei ou disse algo que não deveria ter dito a ele. Então, disse para se submeter uns aos outros. E diz, esposas, submetam-se a seus próprios maridos. Eu não acho que uma esposa consiga realmente fazer isso sem estar cheia do Espírito Santo, para se submeter a um marido. Especialmente se eles não forem legais. A Bíblia não diz que só se submetem quando são legais. Como ao Senhor, uau! Você pode mudar. Eu posso estar falando com uma esposa aqui, que pode mudar a vida do seu marido, servindo aquele homem como uma mulher cristã. E você o mudará porque a Bíblia nos diz, em Pedro, como uma mulher pode mudar um marido que nem mesmo é crente. Modo de vida. Eu sei que hoje isso não é ensinado. As pessoas não querem ouvir sobre isso, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Portanto, ser cheio do Espírito Santo tem um poder tremendo, mesmo sobre aqueles ao seu redor que nem são crentes, porque, eventualmente, eles vão perceber que Deus está realmente com você e em você. O Senhor Jesus foi capacitado. Lembre-se de Lucas 3, 21 e 22. E ele mesmo falou sobre essa experiência. Como sendo como rios de água viva saindo do crente. Em João 7, 38. Assim, podemos viver literalmente o tipo de vida onde os rios do poder de Deus fluem através de nós o tempo todo. Estamos em um lugar de enchimento contínuo, assim como diz Efésios 5:18, permanecendo em um estado de plenitude. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é lindo?
Do seu coração fluirão rios, correntes de água viva fluindo por onde quer que você vá de dentro, tocando a vida das pessoas. Então, essa experiência incrível também lhe dará ousadia. Não apenas tudo o que eu mostrei a você em Efésios 5, mas o enchimento do Espírito lhe dá ousadia diária para ser uma testemunha do Senhor. Então, vamos olhar para Atos 1. Lembram de Atos 1.8? Vocês receberão poder depois que o Espírito Santo tiver vindo sobre você. Aqui está algo mais. Que você se tornará ousado no Senhor. Diz que eles foram cheios do Espírito Santo e de ousadia. Adoro isso. Não é precioso? O que o Senhor fez na sua vida e na minha vida, para mim, é realmente incrível. Porque Deus não apenas nos enche com o Espírito Santo, mas também nos enche com ousadia incrível, para sermos testemunhas da ressurreição. Agora, João 6.13. João 6.13. Jesus diz algo realmente bonito. Vamos, na verdade, para João, e estou quase terminando, mas realmente quero compartilhar tudo isso com você e depois orar com você. Vou ler com você o versículo 13, João 16. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ouvir, isso falará. Ele lhe mostrará coisas que hão de vir. Assim, a Bíblia vai ganhar vida em você. Ele diz que te mostrará a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, ele te guiará a toda a verdade. Ele fará a Bíblia ganhar vida. E essa plenitude também não apenas nos dá ousadia. Não. Apenas nos permite viver uma vida onde a palavra de Deus flui de nós, mas veja o que Atos 10 diz. Atos capítulo 10, versículo 46, diz algo belo sobre o enchimento do Espírito Santo. Ele diz, pois os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Eles falavam em línguas e glorificavam a Deus. Isso lembra quando ele veio à casa de Cornélio. Então aqui vemos o louvor irrompendo da vida das pessoas. Eles os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Eu amo isso. Aleluia. O enchimento do Espírito Santo não apenas torna a nossa vida de oração eficaz, como dizem Romanos 8, 26, mas também nos permite tomar as decisões certas quando o Espírito Santo enche nossos corações. Sabe, há tanto para compartilhar com você. Estou lhe dando apenas muitas informações aqui. Mas uma delas é tomar decisões corretas. O enchimento nos ajuda a tomar decisões corretas. Tomamos decisões corretas, porque todos guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tomamos decisões corretas quando estamos cheios do Espírito Santo. Que lindo! E diz que começamos a andar na alegria. Você sabe, as pessoas hoje precisam de alegria. Bem, isso só vem pelo enchimento do Espírito Santo. Atos 13, versículo 52, diz que eles estavam cheios de alegria. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E eu também acho que, quando nos enchemos tanto do Espírito Santo, isso nos capacitará a realmente servir ao Senhor. Precisamos hoje de um abençoado novo enchimento do Espírito Santo. Todos nós, inclusive eu, toda vez que ministro ao Senhor em oração, sou preenchido novamente. Diz que a manifestação do Espírito é dada a cada homem para o proveito de todo. Assim, somos capazes de servir. Antes de encerrar, como recebemos diariamente. É por isso que estou falando hoje. João 7 nos dá a resposta sobre como recebemos todos os dias. O Senhor Jesus disse 3 coisas sobre isso.
Então o Senhor Jesus nos disse, está escrito em João 7:37, no último dia, aquele grande dia da festa, Jesus se levantou e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como o Espírito disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, número 1, sede. O que é sede? É um profundo anseio. Você está ansiando profundamente hoje pelo poder de Deus fluindo através de você. Então você se qualifica. Se algum homem tem sede, desse profundo anseio. Então o Senhor disse, venha a mim. Vir a Jesus significa que viemos e pedimos a Ele em fé. Em Lucas 11:13, o Senhor nos pede para pedir. Ele diz, peça, precisamos pedir a Ele. Temos que orar para que Ele nos dê o Espírito Santo. Portanto, não só devemos ter sede, mas Lucas 11, versículo 13, diz rapidamente, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, temos que nos aproximar do Senhor. Ele disse, venha a mim. E então pedimos. E então ele diz para beber, no verso de João 7. Agora, beber é um ato de fé. Porque, quando você vem ao Senhor, deve haver esse ato de fé. Toda vez que fui cheio, tive que dar um passo de fé. Seja em um palco, ou quando estava orando com alguém que de repente se tornou necessário. Eu me lembro que, não faz muito tempo, eu orei por uma senhora e nem estava planejando orar por ela. No momento em que decidi agir em fé, senti a unção de Deus fluir através de mim e eu estava tão cheio, foi incrível. Então, essa sensação do Espírito Santo é como ligar aquele interruptor. E você simplesmente se muda e realmente anseia por isso e não demora muito. Você tem sede, eu preciso disso. Você diz, Senhor, encha-me, está lá aí. Então você dá um passo de fé e flui. Hoje vou pedir a Deus para realmente fazer isso acontecer na sua vida. Você sabe, há algumas pessoas que precisam da imposição de mão antes que possam realmente começar a fluir no poder de Deus. É por isso que em Atos 8, como eles vieram e impuseram as mãos sobre as pessoas em Samaria que ouviram o Evangelho e foram salvas, sob o ministério de Filipe. Então eu vou crer em Deus, com você. Venha e coloque suas mãos nas minhas. Talvez você possa fazer isso na tela em que me assiste, ou se me assiste no telefone, toque onde vê minhas mãos. Senhor, em nome poderoso de Jesus, encha-os agora. Novamente, estou sentindo isso no meu olho. Capacite-os. Novamente. Sim, deixe o poder fluir. Enche todos, Senhor, que estão sedentos. Encha agora todos que vieram a você pedindo e crendo em fé. Senhor, toque-o. Enquanto eles deram um passo de fé, ao colocarem a mão e tocarem a tela ali como um ato de fé. Encha-os agora, Senhor, capacite-os a transbordar isso, use-os poderosamente nesta maravilhosa segunda-feira. Que esta seja uma grande semana para eles. Responda às orações, atenda a cada necessidade, em seu santo nome. Santo de Deus, seja cheio agora. Seja cheio novamente. E de novo, com o poder do Espírito Santo, em nome glorioso de Jesus. Sentindo o Senhor, sentindo o seu poder. Obrigado, Senhor Jesus. Louvor.
Escute, antes de deixar você ir, não foi maravilhoso hoje? Você não gostou disso. Eu amei. É hora de dar, é hora de semear sementes na obra do Senhor. Você sabe, eu sinto que amanhã algo muito especial vai acontecer no nosso tempo juntos. Então, por favor, junte-se a mim amanhã. Você se juntará. Mas agora é hora de contribuir para a obra do Senhor, para que Deus possa abençoá-lo, prosperá-lo, cuidar de suas necessidades financeiras e aumentar você em todos os lados. Isso também é um ato de fé, quando estamos tão envolvidos na obra do Senhor. Então Deus nos dará a colheita que precisamos na hora certa. Na hora certa. Estou falando com pessoas agora que realmente precisam de um milagre em suas finanças. Vocês têm pedido a Deus para abençoar suas finanças. Falando com pessoas que precisam de um bom emprego ou de um emprego melhor. Estou falando com pessoas que precisam de algo em sua vida, algo novo que você precisa em sua casa. Alguns, talvez, precisem de um carro novo ou de móveis. Deus se importa com isso. Ele realmente se importa com essas coisas em nossas vidas. Entregue sua ansiedade a Ele. Mas precisamos ativar nossa fé. Precisamos liberar nossa fé. E liberamos nossa fé por finanças. Quando semeamos financeiramente, assim como quando você estende suas mãos agora, você libera sua fé para ser capacitado. Quando precisamos agir, precisamos dar. Você sabe disso, mas é bom ser lembrado, porque a fé vem pelo ouvir. Você precisa ouvir para acreditar e fazer. Sempre que tenho uma necessidade financeira, semeio uma semente, pois sei que é a única forma de receber. A única maneira de Deus me abençoar é quando eu semeio. Então, é hora de contribuir para a obra do Senhor, e Deus irá abençoá-lo. Se há alguém que está ouvindo ou assistindo e precisa de um milagre financeiro instantâneo, vamos orar, Senhor. Tu és capaz de lhes dar esse milagre rapidamente. Rapidamente, Senhor. Mesmo que precisem disso hoje ou amanhã, nada é impossível para você. Senhor, eles semeiam a semente agora. Senhor, que o milagre realmente aconteça financeiramente em nome maravilhoso de Jesus. Amém. Semeie agora a sua semente, qualquer quantia, conforme Deus falar com você, na plataforma em que está me assistindo. Acesse site benin.org, envie SMS para BHM 45777. Obrigado por estar comigo e não perca amanhã. Um tempo lindo. Eu sinto agora. Deus fará algo realmente maravilhoso amanhã. Muito amor. Tchau, tchau.